Sejam todos bem-vindos à EBD Descomplicada. Hoje, aqui é a nossa pré-aula, nós vamos falar sobre a sexta lição da nossa revista da CPAD, sobre as nossas armas espirituais. Eu sou o pastor Paulo Correia e convido você a ficar comigo até o término dessa apresentação, que nós iremos terminar com a nossa aula na quinta-feira, a partir das 20 horas. EBD Descomplicada. Eu convido você para participar conosco desta aula abençoada. Então, após a nossa vinheta, não se esqueça, enquanto aqui eu apresento a vinheta, rapidinho, pega papel, caneta, pega a sua Bíblia, pega a sua revista, vamos acompanhar aqui o que nós vamos aprender nesta lição. Claro que aqui é só uma prévia, então, quinta-feira, a partir das 20 horas, nós estaremos juntos falando da palavra do Senhor. Após a nossa vinheta, vamos começar a nossa aula EBD Descomplicada. Mais uma vez, sejam todos bem-vindos à EBD Descomplicada. Vamos juntos adorar a Deus em oração para que possamos fazer a exposição daquilo que o Senhor tem a nos revelar nesta manhã, nesta tarde ou nesta noite, de acordo com a hora que você verá, for assim assistir esta aula, tá? Pai querido, muito obrigado por mais um dia. Muito obrigado por este momento, pela clarificação da tua palavra no nosso espírito, lembrando que a tua palavra é espírito. Então nos revela em que espírito ela está sendo enviada para que possamos juntos glorificar e exaltar o nome santo do Senhor, e aquele que crê, diga amém. Lembrando os irmãos que abaixo desse vídeo tem ali as descrições. Dentro dessas descrições, você que quer nos ajudar com o nosso material que é vendido, que é o primeiro e-book, que é Você Não Está Só, Depressão, Como Vencê-la, segundo as Escrituras Sagradas. E o segundo e-book é Casamento e Divórcio, e segundo casamento, falando sobre o que o Senhor ajunta, não separa o homem. Esses são dois e-books, a qual nós estamos aí colocando à disposição para os irmãos aprender a palavra do Senhor. Amém? Vamos lá, a palavra de Deus para nossas vidas hoje, nós vamos ler aqui a respeito da sexta lição, que vai falar sobre as nossas armas espirituais, é a lição de número 6, vai estar na tela aí para você, então você vai estar acompanhando aí comigo a lição de número 6. As nossas armas espirituais, tá ok? Essa aqui é a lição de número 6. E o texto, as armas do crente. Nós vamos falar o primeiro ponto. Quais são as armas do crente? Quais são as armas do cristão? Que tipo de arma que nós possamos nos guardar? Qual está para nos proteger nesses dias tão difíceis? Nesses dias onde o inimigo tem se levantado contra famílias, contra o trabalho, contra o ministério e contra a saúde. A verdadeira prosperidade bíblica não é aquela que está embasada apenas ao fio do dinheiro, não é aquela que está embasada ao fio do dinheiro. Eu até poderia colocar aqui, mas eu acho que eu acabei tirando, e eu vou ver se ao longo do vídeo eu consiga colocar. Deixa eu só ver, para a gente mostrar para vocês, aqui eu não estou falando da pessoa, tá? Não vou falar da pessoa em si, porque nem o conheço, mas eu quero mostrar aqui para vocês agora o que estão usando o nome de Deus, estão usando a palavra de Deus para vender cursos, para vender ilusões, e infelizmente as pessoas elas estão caindo nesses golpes, porque a vontade, o desejo de crescer
e de ter uma vida próspera acaba cegando, né? Cegando. E esses vendedores de cursos, né, estão aí prontos para usar até o nome de Deus para que eles venham aí enriquecer às custas daqueles que têm um compromisso com a palavra de Deus, aqueles que têm um compromisso com o Senhor, e acaba aí enganando muitos. Acaba fazendo aí de quem não está alicerçado na palavra de Deus, eu vou baixar aqui porque vai cair o som. Vai sair o som aqui, eu não quero que saia. Deixa eu ver se eu consigo colocar aqui na tela e você vai prestar atenção no que eu vou falar. Mais uma vez, eu vou expor que eu não estou aqui para falar mal da pessoa, mas das atitudes. Ó, vai entrar no ar aqui o vídeo. E deixa eu ver aqui, compartilhar aqui. Deixa eu ver se está compartilhando. Aqui, ó, vou colocar esse vídeo aqui, vocês vão ver o que as pessoas estão fazendo para enganar os eleitos de Deus, os servos do Senhor. E, infelizmente, tem muita gente caindo nessa situação. Então, vamos lá, só para vocês terem uma ideia. Te mostrar que eu tenho um Porsche. Eu só vim aqui te mostrar uma mensagem. Todos os carros que eu compro, eu coloco algo significativo na placa. E nessa placa especificamente, eu coloquei uma passagem da Bíblia que mudou completamente a minha vida. Depois que eu entendi o real significado dessa passagem, a minha vida prosperou de uma forma vertiginosa. Aqui nessa passagem, em 2 Coríntios 8:9, vocês estão vendo aqui, ó, 2 Coríntios 8:9, diz que Jesus se fez pobre para que nós ficássemos ricos. Isso é muito chocante, porque a gente cresceu numa cultura onde, basicamente, durante toda a nossa vida, as pessoas, de alguma forma, elas mostram pra gente que ser rico é algo errado, ou que viver na escassez tem algo espiritual. E depois que eu entendi, lógico, com a ajuda de muitos mestres nessa área, eu entendi que Deus quer que a gente seja próspero, eu não somente me tornei uma pessoa extremamente próspera, mas eu tomei uma decisão de auxiliar as pessoas a prosperarem também. E antes de você falar que, nossa, na internet tem muita gente que promove prosperidade, né, riqueza, eu só quero te dizer que Jesus foi a primeira pessoa que promoveu prosperidade, porque ele veio para a Terra única e exclusivamente para fazer a vontade do Pai. E prosperidade não tem a ver com grana, dinheiro, apenas. Dinheiro é uma área da prosperidade. Mas o principal objetivo da prosperidade é o todo do ser humano. Uma família abençoada, um casamento abençoado, saúde. Essa é a vontade de Deus para a sua vida. E na área do dinheiro, existe uma coisa chamada tempo livre. Não adianta só você ser um excelente profissional, ou ser um excelente empresário, um excelente autônomo, porque você precisa estar concentrado ali 24 horas naquele tempo que você precisa destinar para ganhar o dinheiro. E é por isso que eu recomendo que você aprenda muito fortemente a investir no horário asiático, porque é uma forma que você, com o próprio celular, você faz investimentos que em um dia de investimento você tem 3, 4, 5 anos de retorno. É inacreditável, eu sei. Para mim também era. Mas desde que eu voltei da Singapura, eu aprendi exatamente o que significa o horário asiático e principalmente o poder nele na vida de pessoas simples. Clique e saiba mais. Eu vou te ensinar tudo que eu faço todos os dias. Não é só para você ter esse carro, não. Porque esse carro aqui, você com 2, 3 operações depois da sua curva de aprendizado, você conquista ele. Mas é para que você desfrute da real prosperidade. Deus abençoe você. Se você estava pedindo a Deus uma oportunidade real e íntegra para crescer e progredir seu patrimônio, você encontrou. Clique e saiba mais. Eu vou te mostrar tudo que eu sei. Clica em Saiba Mais e eu vou te ensinar tudo que eu sei. Tá ok. Aí eu te pergunto, qual é a igreja que ele está congregando? Será que os membros da igreja onde ele está congregando, ele está ensinando essas pessoas? Será que lá eles estão sendo instruídos por ele para a prosperidade? Lembra-se que aqui está vendendo-se um curso de como ser próspero. Os gatilhos que foram usados aqui, os gatilhos que foram usados nessa propaganda,
é para um crente, para um cristão, principalmente, que está pensando, que está querendo sim prosperar. Mas você vê que os gatilhos que são usados aqui, ele pega um texto bíblico, 2 de Coríntios capítulo 8, verso 9, pois conhecereis a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico, se fez pobre, por amor de vós, para que ele, na sua pobreza, vos tornassem ricos. Claro que uma rasa exegese aqui, uma rasa busca deste texto, não está falando que Jesus era rico monetariamente, tinha riquezas em dinheiro, estava falando do seu reino, da sua glória, estava falando das riquezas da eternidade, dos céus. Não está falando aqui de riquezas terrenas. Entenda bem, a prosperidade bíblica, ela não é errada, de acordo que isso não vire uma regra de fé para a tua vida. Você deve sim buscar a prosperidade, mas não enganar a ninguém. Então aqui nós devemos estarmos munidos de todas as armas de Deus para resistir às tentações e vencer esse tipo de heresia que é colocada no meio de nós. Nada contra a pessoa, que eu nem o conheço, mas você vê e você consegue absorver como tem pessoas, como tem formas que são usadas para atrair, principalmente aqueles que estão distantes, para aqueles que estão afastados de um conhecimento bíblico e pleno em Cristo Jesus. Então, entenda bem isso. Não estou falando da pessoa, mas daquilo que foi proposto para nós. As armas do crente. Qual é a primeira arma? As armas do crente. As estratégias do inimigo e o chefe de todas as forças do mal. Esse é o primeiro ponto que vai ser exposto nessa aula, essa aula de número 6. As armas do crente, as estratégias do inimigo, o chefe de toda força. Segundo tópico aqui que nós vamos entender, as 3 armas espirituais do cristão. É a palavra de Deus, a oração e o jejum. Jesus Cristo, o terceiro tópico, Jesus Cristo, o nosso maior modelo. Jesus Cristo, o nosso maior modelo. Primeiro ponto, vencendo o diabo com a palavra, vivendo em oração e vivendo em jejum. O texto áureo, porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para destruição das fortalezas. 2 de Coríntios, capítulo 10, verso de número 4. E qual é a verdade prática? Diante da batalha espiritual, temos poderosas armas espirituais à nossa disposição. A palavra de Deus, a oração e o jejum. Pense bem aqui você, estando armado ou armada com essas ferramentas, com essas armas espirituais dadas a nós com acesso em Cristo Jesus, ninguém fará de nós, desculpe o termo, idiotas da fé. Ninguém fará de nós leigos e até mesmo levando a nós a crer que nós somos pessoas infiéis a Deus, nós somos pessoas desqualificadas do reino, somos pessoas esquecidas por Deus, porque eles pegam esses gatilhos. Se você não prosperou, é porque você tem algo de errado, é porque você não está fazendo a coisa certa.
De fato, se nós buscarmos a palavra de Deus, andarmos corretamente segundo a presença do Senhor, nós vamos ver que cada passo que nós estamos dando, sem a direção de Deus, são passos errados. E por isso, tropeçamos. Mas quando eu olho para a vida de Ana, quando eu olho para a sua caminhada, eu vejo que de ano em ano ela subia com o seu esposo Eucana, orava a Deus, sacrificava ao Senhor e colocava sua petição ao altar de Deus. Porém, a Bíblia nos diz que o Senhor havia cerrado a sua madre. O Senhor havia cerrado a sua madre. Porém, a sua insistência e a sua forma de busca ao Senhor mudou o cenário da vida dela. Porque Deus, então, havia determinado, aqui abrindo um parênteses, um propósito para Ana. Porém, pense bem, quando Eucana concebe um outro casamento, preste bem atenção, a rival agora começa a irritar a Ana, porque Penina começa a gerar filhos. Então, de fato, na verdade, Ana, por ser a primeira esposa, ela tinha mais privilégios do que Penina. Então, poderia ser o contrário. Ana poderia ter a inveja, Ana poderia se levantar e falar, não adianta você gerar tanto, mas eu sou a primeira esposa. Eu tenho mais privilégio do que você. Mas era o contrário. Aquela que produzia, que achava que a produção estava acima, estava sobre ela irritava sua companheira, sua amiga que poderia ser, mas trouxe isso como uma rivalidade. Porém, Ana, quando decidiu mudar a sua oração e mudar o cenário, Ana orou diferente. Nós entendemos que a oração de Ana agora já não foi com palavras, a oração de Ana agora foi com o coração. A oração de Ana foi direcionada. Ela bateu na causa, ela bateu no problema e ela colocou as mãos do Senhor na frente. A oração de Ana foi: Senhor, se da tua serva lembrares e a ela dares um filho, eu o darei, eu trarei à sua casa para que ele o adore, para que ele o sirva, para que ele seja seu. Ana entendeu que o maior propósito da sua vida não era ela, o maior propósito era servir a Deus. A arma de Ana foi a oração. A arma de Ana foi a oração. A arma de Ana foi vencer na oração. Como nós vemos que Jesus também, pela palavra, ele venceu a tentação que o diabo ali, o inimigo, promoveu sobre ele. Como o inimigo veio dizendo, no momento que Jesus estava sendo tentado por Deus, Jesus ali, sentindo fome, já o diabo veio, olhou para Jesus e falou assim, tá vendo aquelas pedras? Se tu és o Filho de Deus, transforme aquelas pedras em pães. É o que as pessoas estão falando. Se você tem as pedras nas tuas mãos, como eu tenho, e transformei em pães, por que você não consegue? Por que você que tem aí a presença de Deus, por que você que é essa pessoa espiritual, que ora, que busca a presença dele, nada na sua vida acontece direito, nada dá certo? Por que será? Aí Jesus vem com a palavra e diz, também está escrito que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. E eu quero aqui, através dessa lição, profetizar na tua vida que a palavra de Deus, ela é luz, é lâmpada para os teus pés e vai clarear o seu caminho, onde você romperá as barreiras e as dificuldades e os levantes com uma palavra, com a oração, como também o terceiro tópico das armaduras para com a igreja, para com Deus receber, é o jejum. É o jejum, é você estar em comunhão com Deus e levar a sua vida dizendo, Pai, aqui eu entrego o meu espírito, entrego a minha vida e hoje eu entrego esse sacrifício diante das tuas mãos para que eu me aproxime mais de ti e sinta mais a tua presença. A Bíblia nos faz entender que no segundo livro das Crônicas, capítulo 20, verso 16, 17,
os versos a seguir até chegar ao 20, onde nós conhecemos muito bem, aonde Josafá estava passando por uma aflição da perseguição, onde se levantaram contra o teu rei uma grande multidão. Josafá olhou para as armas que ele tinha. As armas que Josafá tinha eu vou para a oração. Josafá foi para a oração, e quando ele expõe a sua oração, ele convoca toda a Judá para um jejum, para jejuar a Deus. E quando ele se busca em oração, expressando a palavra em oração, ele jejuou, e assim Deus respondeu e deu vitória à sua vida e à vida daqueles que estavam junto com ele. Então aqui é apenas uma exposição daquilo que nós vamos aprender sobre essa lição de número 6, que é as armas, né? Onde nós vamos aprender sobre as nossas armas espirituais que Deus nos dá. Aqui nós vamos passar depois os outros slides e nós vamos entender sobre a palavra de Deus, as nossas armas espirituais. Essa aqui é colocada aqui como uma leitura diária, né? Então, aqui é a de quarta-feira. As palavras, né? A palavra de Deus, uma poderosa arma espiritual. Mateus de capítulo 4, verso 4. Mas Jesus lhe disse e respondeu: está escrito, nem só de pão o homem viverá, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. 1 de Pedro, capítulo 2, verso 2. Desejai o puro leite espiritual, como bebês recém-nascidos, a fim de cresceres por meio dele, para a salvação. Nós temos aqui também a leitura aqui de terça, que é: o inimigo apresenta diversas estratégias contra nós. 1 de Pedro, capítulo 5, verso 8. Tendo bom senso e estai atentos ao diabo, vosso adversário, anda ao derredor, rugindo como um leão, que procura a quem ele possa tragar. Que nós possamos estar atentos. Aqui é a de sexta-feira. O jejum, um instrumento espiritual indispensável na caminhada. Mateus de capítulo 4, verso 1 ao 4. Então Jesus foi conduzido pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E depois de jejuar a quarentena de dias e 40 noites, sentiu fome. Então o tentador aproximou-se dele e disse: se tu és o filho de Deus, ordena que estas pedras se tornem em pães. Mas Jesus lhe respondeu: está escrito, nem só de pão o homem viverá, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Aqui também a de sábado, 2 de Timóteo, capítulo 3, verso 16. Todas as escrituras é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para repreender e para corrigir e para instruir em justiça. Atos 14, verso 23. E no momento lhes nomeando-lhes, presbíteros em cada igreja e orando com jejuns, consagrando-nos ao Senhor em quem havia crido. A de quinta-feira, a oração é uma arma espiritual indispensável. Desculpa por não estar na ordem, eu acho que perdi a ordem aqui, mas tudo bem. À tarde de manhã e ao meio-dia me queixarei e me levantarei, e ele ouvirá a minha voz. Salmos 55, verso de número 17. Efésios capítulo 6, verso 18. Com toda a oração e súplica, orando em todo o tempo, no Espírito, e para isso mesmo, vigiando com toda a perseverança e súplica por todos os santos. E aqui se encerra essa apresentação para que possamos compreender o que nós vamos aprender quinta-feira diante da palavra de Deus. Eu conto com a tua presença, conto com você para que juntos possamos glorificar a Deus na grandeza, na beleza da tua santidade. Sou o pastor Paulo Corrêa, a EBD Descomplicada, e você possamos juntos glorificar a Deus. Fique com o encerramento da nossa aula de hoje, da nossa apresentação de hoje,
para que juntos possamos ser agraciados por Deus. Que Deus nos abençoe em Cristo Jesus.